descobrir novos nichos do mercado para os profissionais da área jurídica. Esse é um grande desafio no mercado cada vez mais competitivo. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor doutor Francisco Duarte, que é professor do programa de mestrado e doutorado da PUC do Paraná. Doutor Francisco, prazer recebê-lo. Prazer é meu, Rogério. E o senhor tem pesquisado, o senhor tem trabalhado, já tem 15 livros publicados, né, doutor Francisco, em descobrir novos nichos de mercado na atividade jurídica. Isso. Eu acho que essa é a grande missão do professor, né? Motivar os alunos e apontar, né, para os novos horizontes da profissão, né, o futuro da nossa profissão. Então, a minha inquietação maior hoje é isso, ficar indicando, dar uma direção para o aluno. Eu acho que é muito importante isso, essa palavra, direção, dar uma direção, mais que uma orientação, mas uma direção. E como é que o senhor trabalha isso na graduação, na pós-graduação? Por exemplo, eu lancei 2 disciplinas novas, então eu sempre gosto de inovar, né? Uma delas se chama Análise Econômica da Copa do Mundo, onde eu analiso a Copa do Mundo como uma plataforma de negócios, como uma plataforma de oportunidades de serviço jurídico. A outra disciplina se chama Análise Econômica do Pré-sal, em que eu também analiso, né, as oportunidades que esse mercado, né, energético vai criar, para os profissionais do direito. Ou seja, nós estamos aí diante de 2 possibilidades. Exatamente. Que ainda não estão sendo exploradas, mas que vai requerer conhecimento. Com certeza, né? Porque a Copa do Mundo, toda essa atmosfera, esse clima de Copa, já começou. E nos cursos de Direito, que eu tenho percebido, ainda não existe essa motivação. Por isso que eu também me preocupo com a motivação, como motivar o aluno, né? Eu, durante muito tempo, eu tinha assim, uma postura bem indiferente, bem neutra de cientista do direito. E isso não tinha muito resultado. Depois... eu também tinha um outro período, eu tinha uma posição muito crítica do direito. E hoje o aluno, ele não quer mais saber de crítica, eu acho que ele é mais realista. Eu estou tentando ser o mais realista possível, mais pragmático, né? Para preparar o aluno para que ele possa ter uma direção, né? Eu acho que isso é muito importante, o professor dar uma direção. Professor, quando o senhor fala na Copa do Mundo, né, o Brasil tem grandes eventos, a Copa é um deles, depois vem logo em seguida as Olimpíadas. Que tipo de oportunidades ele pode trazer na área jurídica? São muitas, são infinitas possibilidades, né? Porque do ponto de vista turístico, porque tudo isso vai exigir um serviço jurídico também, né? Isso vai demandar todo um suporte jurídico. E o engraçado que eu comecei a estudar um dossiê elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e uma consultoria internacional, e eles listam ali 360 atividades ou serviços que serão prestados, que se beneficiarão com esse mega evento da Copa, e nenhum desses serviços, eu notei, serviço jurídico. Eu achei assim, mostra a nossa omissão, a nossa apatia por esse mega evento, esse acontecimento que vai mudar a história do Brasil, enfim. E o senhor falando que o senhor criou 2 disciplinas novas, né? Novas, exatamente, para começar, para explorar, né, as oportunidades dessas 2 plataformas de negócio, né? Porque você tem que preparar todo um novo mercado aí, você tem que inventar um mercado para dar suporte a toda a atividade econômica, né? O jurídico está muito conectado né? Na Copa começa a questão das desapropriações, tudo isso demanda serviço jurídico, análise, enfim, a questão de alteração de plano diretor, essas remoções de pessoas. Agora, recentemente, veio as Nações Unidas, recebeu reclamações de que estaria havendo remoções, violações de direitos humanos em todas as subsedes, Rio de Janeiro e as subsedes.
E isso teve uma repercussão nacional. Então, o que eu comentei, me pediram para mim explicar um pouco isso. Claro. E isso é o nosso... claro, o jornalismo explora, a comunicação explora um pouco a minha posição foi que a exceção, isso, entendeu, não é a regra. Pode ter acontecido algum mal entendido, algum caso, só que isso vira um genérico e isso impacta a imagem positiva do Brasil. Então, eu estou num momento que eu acho que a gente tem que ser positivo mesmo, né? Porque o legado, né? Esse evento, os negócios que vão... A imagem, a gestão da imagem do Brasil é muito importante, porque isso vai atrair, né, negócios do mundo inteiro, investidores do mundo inteiro para o Brasil. O Brasil vai ficar na vitrine. Então, nós temos que ter uma imagem muito positiva do Brasil. Acho que é um momento de a gente melhorar a nossa autoestima. E aí que eu também eu faço um trabalho muito de melhorar a autoestima do estudante de Direito. E justamente, como é que quando o senhor entra em aula propondo essas duas novas disciplinas, né, esses dois novos nichos de mercado, como é que ele é recebido pelo aluno? Porque isso quebra, né, toda uma estrutura, claro, que ele está acostumado, né, professor? Com certeza. Por exemplo, eu começo a explicar um pouco do funcionamento da economia. Eu começo com desmistificando um pouco, né, o discurso jurídico, porque o discurso jurídico ele não trata nos cursos de direito de dinheiro, de honorários. Você não aprende, você sai de um curso de direito totalmente despreparado, sem direção. Você não sabe nem elaborar um contrato de honorários, quantificar, precificar, né? Então você não tem essa capacitação, né, para operar mesmo, como empreendedor. Então, empreendedor, né? Porque nada mais é do que um empreendedor, né? É um empreendedor, então você não aprende, então você sai do curso de Direito, da escola de Direito, sem ter uma noção do que é o empreendedorismo. E você sai... Quer dizer, nós que supostamente temos muito poder na sociedade, né? Você se forma, é um profissional que tem muito poder social, mas ele não sabe como gerir a sua vida, nem a sua vida pessoal, né? Não aprende, por exemplo, não tem disciplinas de liderança, de coisas que, né, que os cursos de economia, né? Eu não sei se o senhor sabia que economia no Brasil, ela até a década de 40 era uma disciplina do curso de Direito. Sim, sim. Então, e aí ela se afastou e agora é interessante eu estou tentando... O senhor quer dizer para o aluno o seguinte, olha, você tem que saber de leis, claro, de códigos, mas tem toda uma outra realidade que você precisa saber, claro, para ser um profissional de sucesso. Claro, para ser completo. E aí é uma quebrança, é uma quebra mesmo, né? É uma quebra, exatamente, de paradigma, porque você tem que pensar a economia, como funciona o mundo. Eu sempre digo, olha, vocês estão aqui, vocês não sabem, ignoram o custo de vocês para os responsáveis por vocês. Vocês não são responsáveis ainda, do ponto de vista nem jurídico nem econômico. Quando o sujeito responsável, autônomo, é aquele que responde, que se autossustenta, quer dizer, que pode tomar alguma decisão. Vocês não podem tomar nenhuma decisão. Então, vocês não sabem nem o custo para os pais de vocês. Então, isso choca o aluno. Claro. Porque ele não tem consciência do custo que ele representa. Né? E ele não tem uma direção, ele não sabe o que vai fazer. E nós, como professores, somos identidades, nós ofertamos identidades para eles. Então, o aluno se identifica um professor de processo, entendeu? Mas o professor acaba não dando uma direção. Ele fica uma coisa meio inconsciente, uma identificação que depois você vai ter que entrar num escritório, um corporativo, ou fazer cursos para concursos, enfim. É toda uma... Né, e a universidade, a escola de direito, parece que não tem esse compromisso com a realidade. E a partir do momento que o senhor começou a trabalhar isso em sala de aula, que retorno o senhor teve? O resultado nosso, os alunos, eles... Quer dizer, eles... estão acompanhados, estão acostumados com aquela rotina meio que burocrática, né? Um exemplo disso, sim, que eu sempre foco, né? No curso de Direito, um juiz, por exemplo, ele está preparado, tem que estar capacitado para decidir.
Então teria que ter teorias da decisão, tomadas de decisão. Então você acaba pulverizando isso, fragmentando, e o sujeito sai de lá, o operador jurídico, sem saber que o processo é o processo da tomada da decisão. E não é um processo burocrático, é um processo de resultado, que tem que ter resultado para a sociedade e tem que analisar as consequências das decisões, consequências econômicas, ambientais. E nós não estamos preparando os operadores adequadamente. É um grande desafio que se tem pela frente, né? Com certeza. Bom, doutor Francisco, o senhor sempre com essa preocupação de descobrir novos nichos de mercado na área jurídica. Lá atrás, no passado, o senhor enxergou o Código de Defesa do Consumidor, que agora está completando 22 anos. A gente vai ao intervalo, eu gostaria de voltar conversando sobre esse assunto com o senhor. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida aqui na UPF TV. Até já. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor Francisco Duarte, professor doutor do programa de mestrado e doutorado da PUC do Paraná. Doutor Francisco, o senhor falou e expressou aqui no bloco anterior a sua preocupação constante de se estar descobrindo novos nichos de mercado na área jurídica. E lá no passado, o senhor viu isso quando da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor? Correto. Então, em 90, foi 90, né? Em 90, o código entrou em vigor. Em 90, foi sancionado em 90 e entrou em vigor em 91. Quando o Codecon foi aprovado, eu elaborei um projeto de construção de um escritório para aplicar esse código, porque o código, né, nós, juristas, achamos que as leis são aplicadas assim, magicamente, que não há necessidade de organizações. Então, o escritório é uma organização econômica que aplica as leis. Quer dizer, eu acho que a nossa grande falha hoje é não pensar nisso, que não existe aplicação de direito sem a mediação de instituições ou organizações econômicas. Né? Os tribunais, enfim, são organizados, as corporações, os escritórios, tem que haver essa mediação. Então, a nossa grande falha é não explicar isso. Né? Você aprende o conteúdo normativo, só as normas, e como se elas funcionassem, né, sem a necessidade de uma organização. Então, eu criei esse escritório para aplicar as normas, para tornar efetivas as normas, né? Essas normas do direito do consumidor. E o escritório se tornou um sucesso, uma referência, eu consegui avançar com o direito do consumidor, né? Por exemplo, na época, tinha uma coisa na época da Encol, antes da Encol, quando ela quebrou, o que aconteceu com a Encol? Né? E o meu escritório foi assim que essa tese da... Encol, só para a gente recuperar, era uma construtora, né? Exatamente. Professor que construía prédios, né, e vendia apartamentos no Brasil todo, passou por dificuldades financeiras e acabou desaparecendo. Né? Desaparecendo. E sobraram as consequências disso, dessa má gestão da Encol. Então, eu vi na Encol também uma oportunidade, duas vias assim para intervir, né, nesse mercado. Primeiro seria organizar aquelas pessoas que foram lesadas, que compraram, os consumidores que compraram unidades. Então a gente criava associações para que elas retomassem as obras, né, transferia aí a propriedade do edifício e a gestão para os consumidores. E a outra foram aqueles contratos com bancos que tinham... porque a construtora funcionava assim, né? Ela incorporava, ela tinha um terreno, dava o terreno hipoteca para o banco, e o banco hipotecava todo o prédio antes de construir, né? Todo o projeto, vamos supor assim. Então, você comprava um apartamento hipotecado para o banco. Então, se a construtora não pagasse o banco, você perdia. O consumidor aqui ia perder. Exatamente. Então, na época, eu me lembro que até eu fui pioneiro no Brasil. Eu entrei alegando a ineficácia, a inoponibilidade dessa hipoteca aos consumidores. E ganhei. Não no primeiro momento, mas
né, virou súmula. Hoje existe uma súmula no Superior Tribunal de Justiça que diz que a hipoteca é inoponível ao consumidor. Né? Ela não tem, fica, mesmo que o contrato não esteja registrado, nada, né, você quebra um instituto sagrado. Eu me lembro que um grande civilista veio me... Não, mas como isso? A hipoteca é um instituto, né, do direito romano, como é que é? Claro. Quer dizer, eu consegui quebrar um instituto sagrado para os civilistas, né? Então, o novo era o direito do consumidor. Como eu sempre aposto no novo, né, eu acabei apostando no direito do consumidor, que não advém o novo. Né? E nessas 2 décadas, professor, do Código de Defesa do Consumidor, 22 anos, como é que o senhor avalia o atual estágio? Porque nós tivemos uma mudança de comportamento de consumidor, de fornecedores, claro. Total, né? Total. Não, claro, ainda, né, a aplicação do código, há muita resistência ainda. Claro que teve avanços importantíssimos, né, mas o que eu percebo hoje, uma das vertentes do direito é o direito de danos, que eu atuei muito, né, no direito de danos. Eu notei que as indenizações, eles começaram a reduzir o valor das indenizações. E hoje as indenizações são quase irrisórias, né? Tem aquela argumentação de que são meros sabores do cotidiano. De sabores, quer dizer... É um termo que, né? Exatamente. Então isso me inquieta um pouco, essa incompreensão do judiciário, né? Porque eles não têm, no meu modo de ver, iniciativas como essa do Seminário Nacional de Defesa do Consumidor, do Seminário Internacional, é uma grande oportunidade de se disseminar essa cultura consumerista, de defesa de consumidores, que são sujeitos vulneráveis. Então, parece que o julgador, o juiz, né, ele não, na hora que ele vai operar, ele não tem conexão com a realidade. Parece que o caso, né, essa interpretação atual, né, de limitar as indenizações, eles padronizaram. Né? Então você já sabe mais ou menos os valores das indenizações. E claro que parece que ele também não é um consumidor. Então o que me causa mais perplexidade é isso, como se o juiz não tivesse a experiência, né, das vicissitudes, o que é um atraso de voo, né, o que é... Comprar um produto e não receber. Comprar um produto, hoje o comércio, o mercado na internet, sabe, sobretudo essas concessionárias de serviços telefônicos, isso é um absurdo o que está acontecendo no país, né? Então, a ação coletiva exatamente era para isso, né? Para você agir preventivamente, né? Com ações inibitórias, com multas, etc., para ressarcir o consumidor. E não é só isso. O que eu vejo hoje, por exemplo, no trânsito, né? Por que não se multa também o Detran, etc., o DR pelo mau funcionamento, por essas interrupções, sem sentido? O sem sentido tem que ser punido. O senhor acha que, na questão da defesa do consumidor, quais são os próximos passos, os desafios que nós temos? Por exemplo, uma questão hoje que na minha prática eu noto é esse hiperendividamento. Né? O hiperendividamento é uma coisa... Inclusive, eu promovi uma ação coletiva em nome de um instituto, do Instituto de Defesa do Cidadão, contra esse crédito consignado. Né? Até hoje o processo está tramitando e sem uma decisão definitiva, por conta do lobby dos bancos, etc., e o endividamento, porque a gente vive numa sociedade de consumo, né, numa cultura de consumo. Nós temos que pensar sempre a economia como e consumo. Não dá para pensar o consumo dissociado da economia. E parece que
não se protege muito esse mercado, né? E não existe mercado sem o consumo, né? O que está acontecendo então, eu acho que nós vamos ter que, no futuro, né, eu acho que nós vamos ter que, como é que eu poderia dizer? Educar o consumidor, trabalhar mais fortemente na educação? Sim, a educação, mas nós vamos ter que ter mais mecanismos rápida. O que está faltando hoje são soluções, porque eles apostam muito na lentidão, claro, na lentidão da justiça. Então todo mundo sabe, né? Então tem um custo, porque essas violações em massa de cada, sei lá, 1 milhão nessas operadoras. De telefonia é o exemplo perfeito, né? Exatamente, são milhares. Quer dizer, o volume de recursos, a economia desse setor, né? Nós vivemos numa economia setorizada, é muito, sabe, é bilionário, né? Um negócio bilionário, E o desrespeito aos consumidores, ao mercado de consumo, esse mercado é uma coisa assim absurda, né? Teria que... E todo mundo hoje está sofrendo, é generalizado, esse mal-estar, e isso não tem como, né, as próprias agências, eu percebo um pouco que as agências são capturadas por sistema. Por esse mercado, né? E além da demora, né, é muito pequeno ainda o número de pessoas que vão reclamar, né? Exatamente. Acaba compensando, né? Exatamente. Você fica refém desses mercados. Então, eu acho que é um pouco por aí. Nós precisamos endurecer mesmo com essa, porque hoje esse mercado que foi da telefonia, enfim, TV a cabo, todos esses mercados é que produzem o nosso mal-estar. Todo mundo está se sentindo infeliz por isso, são pequenas, né, aparentemente são pequenas lesões aos nossos direitos, mas que causam um mal-estar, e que tem inimaginável. Um impacto fantástico, né? Um impacto muito grande, né? Exatamente. Doutor Francisco, quero agradecer a sua presença aqui na UPF TV, é um prazer recebê-lo aqui, né? Trazendo um pouco do seu conhecimento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço. No programa desta semana, nós conversamos com o professor Dr. Francisco Duarte, professor do programa de mestrado e doutorado da PUC do Paraná. Na próxima semana a gente vai estar de volta tratando de um outro tema. Obrigado também pela sua audiência aqui na UPF TV e até lá. Joia, professor?